Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora continuar apresentando equações lineares. Então, equações do tipo x' igual a a de t vezes x mais b de t, com a e b funções contínuas num certo intervalo da reta, estas equações sempre podem ser resolvidas por integração, reescrevendo na forma da derivada em um produto. São exemplos de são equações diferenciais lineares de primeira ordem. Como é que a gente pode fazer isso? A gente primitiva a função a, chamamos a grande de t0 até t, a s ds, para algum certo ponto t0 inicial fixado, um intervalo i, onde nós fixamos a condição inicial. Então, vamos supor que temos uma certa condição x de t0 igual a x0 no início. E observamos que se eu multiplicar por e elevado a menos a grande de t, nós obtemos esta expressão, e usando a regra da derivada da função composta, isto que está aqui pode ser escrito como a derivada de e elevado a menos a de t vezes x de t em relação a t. Ok? E do outro lado fica apenas esta expressão, e elevado a menos a t vezes b de t. Posso então primitivar de ambos os lados e integro, de t0 até t. E aí o que vai acontecer é deste lado fica o integral de t0 até t, desta expressão, e do lado de cá fica o valor da expressão e elevado a menos a grande de t, x de t, calculado em t0 e em t. Em t0, o azão de t0 é simplesmente 0, e portanto eu fico com e elevado a menos a de t, x de t, menos o x em t0, igual a este integral aqui. Resolvendo para x de t0, resolvendo para x de t, sai que o x de t é esta expressão aqui, resolvendo diretamente aqui. Okay? Então nós temos uma expressão para resolver explicitamente esta equação, diferencial linear de primeira ordem, desde que eu possa fazer estas primitivas. Okay? Aí o problema se reduz a um problema de primitivação. Okay? Uma coisa importante, um aspecto importante das equações diferenciais ordinárias em geral, é que se eu não tenho equações definidas na reta, ou seja, se esta f é uma função vetorial, está de fato em Rn, então o f pode ser escrito nas suas coordenadas. Então o f tx pode ser escrito como, se está em Rn, como uma coleção de n funções reais, fi, f1, f2, f3, etc. até fn, são as funções coordenadas que compõem a f. Okay? Então, a φ solução de x' igual a ft em Rn vai ter também as suas componentes, φ1, etc., φn, e ela vai ser uma solução se só se em cada coordenada nós tivermos uma equação resolvida como antes. Ou seja, em primeiro, a cada φ tem que ser diferenciável, para podermos derivar aqui na equação. O valor do gráfico da função, os pontos do gráfico da função estão no domínio, e finalmente em cada coordenada eu resolvo a equação diferencial. Então o φi' em t é o fi, é a iésima coordenada da função f aplicada a t, φ1 de t, etc., φn de t. Okay? Portanto, é o valor da iésima coordenada da função grande nos pontos do gráfico. Okay? Então diz-se que a equação diferencial vetorial x' igual a ftx é equivalente ao sistema de equações diferenciais escalares dado aqui, em que aqui cada uma das funções x, i são funções reais, e o fi é uma função de Rn mais 1 em R. Certo? Portanto, é apenas uma forma de enxergar a equação, uma equação uma equação num espaço vetorial de dimensão n, nós podemos enxergá-la como uma coleção de n equações diferenciais reais. Certo? E isso permite em muitos casos, não em todos, mas é possível em alguns casos fazer reduções de ordem e também estudar algumas equações isoladamente, algumas destas equações aqui isoladamente, e tirar informações sobre todo o sistema.
Exemplos importantes de equações diferenciais são os modelos matemáticos da física, química, astronomia, economia e biologia. Todo o problema, toda a questão, toda a motivação para estudar equações diferenciais vem de aplicações nestas ciências, começou principalmente na física. Okay? Certo? Então, o conhecimento das soluções de equações diferenciais tem aplicações em todos os ramos da engenharia, ecologia, medicina, epidemiologia. Okay? Então, é uma ferramenta básica de ciências exatas em geral, okay? E inclusive de ciências biomédicas. Um exemplo básico, historicamente muito importante, é o pêndulo. Okay? Então, nós vamos ver, eu vou inserir aqui uma animação do pêndulo. O pêndulo é um sistema físico muito conhecido. Temos aqui uma animação do movimento de um pêndulo sem atrito e uma representação simultânea também da aceleração e da velocidade da trajetória, né, do movimento do pêndulo. Aqui nós vamos fazer uma dedução da equação diferencial que governa o movimento do pêndulo, usando ideias que vêm da física. Se vocês não tiveram contacto com estas ideias na física, não é importante aqui, o importante é chegarmos, entendermos a equação diferencial que vamos obter no fim. Mas eu vou explicar como nós chegamos lá. Portanto, a força resultante tem a magnitude da força resultante no ponto de massa m do pêndulo, tem a magnitude m vezes g vezes seno de θ, em que g é a força da gravidade, é a aceleração da gravidade, e pela lei de Newton esta força deve ser igual à aceleração sofrida pelo corpo multiplicada pela massa. Okay? E acontece que neste ponto, né, devido à tensão deste eixo aqui do braço do pêndulo, nós devemos considerar apenas a componente vertical, né, da força que atua no pêndulo. E a força que atua no pêndulo é aqui, a força da gravidade, o peso, e considerar apenas a sua componente vertical corresponde a olhar o seno deste ângulo e multiplicar pela magnitude desta força. E porquê nós vamos considerar apenas, né, este seno? Porque nesta direção, a força é anulada. Portanto, ela tem duas componentes, tem esta componente, tem a outra componente, que somadas dão esta força na vertical, dão o peso, mas a componente na direção deste eixo, ela é anulada pela tensão do eixo. O eixo segura a massa m, okay? E é isso que nos permite fazer esta redução. Outro ponto importante é a aceleração angular, que é a variação deste ângulo θ aqui. E a aceleração do corpo, ela vai ser o vetor de aceleração, a trajetória que ele faz tem uma aceleração que é tangencial à circunferência centrada no eixo e de raio L, que é o comprimento do braço, com uma magnitude de L vezes θ, duas linhas, que é a aceleração angular. Então, sem fricção, nós estamos assumindo que não há fricção, m vezes L vezes a aceleração angular tem que ser igual à força aplicada. Eu escolhi um sistema de referências com o I e o J indicados aqui, portanto aqui é a direção positiva do eixo de x, aqui a direção positiva do eixo dos y, e portanto a força aplicada tem direção negativa, tem sentido negativo, perdão. Então daqui nós reduzimos a esta expressão. Então este é um exemplo de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Porquê? Porque aqui nós não temos a primeira derivada só, temos de fato derivadas que vão até à segunda derivada. Então, nós
Não vemos aqui a primeira derivada, nós podemos imaginar que a primeira derivada vai ser multiplicada por 0, mas temos a segunda derivada. Então chamamos isto aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Ordinária ainda, porque nós só derivamos em relação a uma variável apenas. Se nós definirmos uma nova variável, vamos chamar ômega como sendo θ', nós obtemos esta seguinte relação. Então, o ômega' é o θ de duas linhas, então o ômega' é menos g sobre L seno de θ, e o θ' é ômega. Então, isto permite-nos reescrever esta equação de segunda ordem como um sistema de equações de primeira ordem. Okay? Então, definindo o ômega igual a θ', eu posso reescrever aquela equação deste jeito, ou, voltando à forma canónica, x' igual a f grande de x, em que o f, agora, é uma função, em que agora o x é um ponto no plano, é o vetor θ', o x' é θ', ômega', e o f de x é o f de θ', que na primeira coordenada vale ômega e na segunda coordenada vale menos g sobre L vezes o seno de θ. Então, isto aqui é uma função de R2 em R2. Okay? Certo? Se, como é o caso aqui, reparem que a função f, ela não depende do t. Em vez de escrever ft de x, escrevi f de x só. Se o ft de x não depende de t, a equação diferencial ordinária diz-se autónoma. Okay? Então, este caso é quase uma equação autónoma. E observamos que fizemos uma redução de ordem da equação original, mas aumentamos o número de equações. Ou seja, eu tinha uma equação de segunda ordem, em que aparecia a segunda derivada, e eu transformei-a via este truquezinho, introduzi uma nova variável, e eu reduzi a ordem, passei a ter uma equação de uma ordem apenas, mas ela passou a ter várias equações. Eu aumentei a dimensão do espaço. Eu tinha uma equação de segunda ordem real, a solução é uma função real, e eu passei a ter um sistema de equações de primeira ordem ou uma equação de primeira ordem no plano, em R2. Okay, este é um exemplo do que se pode fazer para reduzir a ordem. Nós vamos ver que isto é um caso, um problema que se pode resolver em geral. Okay? Os sistemas de primeira ordem podem também ser pensados como campos de vetores se eles forem autónomos. Okay? Então, nós podemos marcar no plano θ' o vetor fθ'. E obteremos assim um campo de vetores no plano. Portanto, se eu interpretar a função fθ', a função de R2 em R2, se eu interpretar essa função como um campo vetorial, algo que vocês já devem ter visto nos cursos de cálculo, por exemplo, e mesmo em análise, uma solução, então, da EDO x' igual a f de x, passando por uma condição inicial θ0, x0, é uma curva θt ômega-t no plano, cujo vetor velocidade é dado por f θt ômega-t para cada t, por definição de solução. Intuitivamente, a curva solução é tangente em cada ponto a cada vetor do campo de vetores nesse ponto. Ou seja, isto aqui tenho em azul, nas setinhas azuis, é uma representação do campo de vetores dado pela função f θ', em cada ponto θ e ômega, portanto, θ neste eixo, ômega neste eixo. E aqui eu dou três exemplos de curvas de solução daquela equação diferencial e nós podemos ver que a intuição se confirma isto, cada ponto desta curva, cada uma destas soluções é tangente ao campo de vetores dado pelas setinhas azuis. Em cada ponto, o campo de vetores representa uma direção tangente à curva. Okay? De fato, a solução da equação é tal que a derivada em relação ao tempo em cada ponto é o vetor do campo de vetores nesse ponto. E isso, né, é uma propriedade geral de soluções de equações diferenciais ordinárias autónomas. Okay? Estas são curvas que passam por estes pontos, por exemplo. A primeira passa pelo ponto menos 4, a que está em cima, né? Menos 4,9,6. A segunda passa pelo ponto 2,70. A terceira passa pelo ponto 10 aqui dentro. Poderia ser, esta equação pode ser facilmente transformada numa equação não autónoma, cujas soluções são muito mais difíceis de calcular. Então, se a força resultante
dependesse do tempo, nós poderíamos obter algo como esta equação aqui, em que eu somei cosseno de t, na equação para o ômega, e o ftx, agora, esta equação passa a ter uma expressão funcional com ftx, passaria a ser, de facto devia ser ft θ ômega, mal ftx, em que o x é θ ômega, né? Então, será a primeira coordenada ômega, a segunda coordenada, menos g sobre L, seno de θ mais cosseno de t. Esta seria uma equação, um sistema de equações não autónomo. Okay? Então, de maneira ingênua, o estudo das equações diferenciais seria achar uma expressão explícita para as soluções, talvez com uma combinação finita de funções elementares. Então, mas acontece que o caso relativamente simples do pêndulo mostra que isto não é possível em geral. Okay? Este é um exemplo bem elementar como o pêndulo, que é de facto elementar, mas é fundamental, já mostra que nós não conseguimos arrumar fórmulas em geral, fórmulas gerais, para resolver equações diferenciais. Vamos ver isso no próximo vídeo.